Olá, bom dia para você. Segue para a sanção presidencial o projeto que torna mais rígida a lei antidrogas. O texto tramitou por 9 anos no Congresso e foi aprovado nesta quarta-feira. Outro tema que mobilizou os senadores foram as manifestações em defesa da educação feitas em todo o país. Antes das votações, vários senadores da oposição protestaram contra a decisão do governo de bloquear recursos para a educação, acompanhando as manifestações de rua e a greve geral nacional desta quarta-feira. Essa data vai ser marcada na história do país. Essa mobilização é contra a forma do governo tratar a educação, cortando direitos, e não é só nas universidades federais. O protesto hoje é nas universidades estaduais, federais, privadas, é todo o setor da educação. O que esperar de um ministro da Educação que, ao ser escolhido, ele informou ao presidente Bolsonaro que o irmão dele era mais preparado do que ele para a pasta? Nós estamos juntando um país à beira da falência, nós estamos juntando um governo no executivo com pouquíssima habilidade política. O que se passa hoje com a educação é um exemplo maior de falta de sensibilidade. Minha indignação com essa falta de respeito à educação que a gente está vendo. E lembrando aqui que esse corte ou contingenciamento de 30%, isso, as universidades, a gente sabe que com a emenda 95, já foi congelado por 20 anos os recursos para a saúde, educação. Já na ordem do dia, depois de muita discussão no Congresso, o plenário do Senado aprovou a proposta de endurecimento da lei antidrogas. O texto, que agora vai à sanção, regula temas como internação compulsória de dependentes, comunidades terapêuticas e a diferenciação do porte de droga em menor quantidade. O uso da droga na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% do número de mortes causadas diretamente pelo uso das drogas. Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, tem famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem um caminho a encontrar. Esse projeto ignora e nega totalmente o papel que a rede de atenção psicossocial exerce no enfrentamento ao problema da drogadição. Esse projeto percorreu um longo itinerário, superou obstáculos. Há mais de 9 anos ele tramita no Congresso Nacional. Os senadores aprovaram ainda um projeto de lei que inclui 2 novos objetivos na Política Nacional de Segurança de Barragens: o reaproveitamento de resíduos industriais e rejeitos de mineração acumulados nas barragens e o desenvolvimento de novas tecnologias para a redução desse tipo de lixo. Agora, a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. As tragédias de Mariana e, mais recentemente, de Brumadinho, nos apontam dolorosamente que não temos de avançar. Ao contrário, nos advertem que não pode haver descanso quando buscamos equilibrar o tripé segurança das vidas humanas, aproveitamento econômico e proteção ambiental. Os desastres, senhor presidente, ocorridos em Mariana e Brumadinho, revelaram para todos, para o país inteiro, de uma maneira doída, a falta de segurança das barragens de rejeitos de mineração, sobretudo aquelas construídas do modelo de alteamento a montante. O plenário aprovou também a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa. A Comissão de Direitos Humanos vai debater nesta quinta-feira políticas públicas de combate aos crimes contra a população LGBTI. A audiência está marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã. Os dados mais recentes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontam que a quantidade de pessoas que denunciam crimes contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais ainda é pequena. Apenas no primeiro semestre de 2018 foram registradas pelo Disque 100, telefone para informar crimes desse tipo, quase 1.200 denúncias em todo o país. A maior parte por discriminação, violência psicológica
e física. Infelizmente, muitas pessoas não denunciam. Nós estamos discutindo isso, inclusive, com a ministra atual, para a gente apurar esses dados. Nós precisamos dados com pesquisadores das universidades, tanto públicas como privadas, para que tenha mais estudos, porque nós temos esse dado nas nossas organizações, que é muito mais. O Brasil, infelizmente, está praticamente em primeiro lugar entre os países do mundo que mais mata, que mais assassina aqueles que estão na comunidade LGBTs. Essa realidade enfrentada pela população LGBTI será debatida na Comissão de Direitos Humanos do Senado. É preciso que se faça um debate profundo sobre essa questão, de forma tal que o respeito ao ser humano, ao outro, seja feito independente da orientação sexual, religiosa, né? Partidária, ou mesmo esportiva de cada um, ou pela cor da pele. Você não pode, e o mês de maio é um mês de combate à discriminação, discriminar uma pessoa querendo espancar, bater, até matar pela sua orientação sexual. A reunião também marca o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, comemorado no dia 17 de maio. Mesma data em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Eu acho que é muito importante debatermos. Eu acho que a gente tem que ir de coração aberto, dialogar, ouvir pessoas que pensam contrário, senadores e senadoras que pensam favorável à nossa causa, tem senadores que são contrários. Eu acho que nós temos que debater. Eu acho que nós temos que chegar num denominador comum, que é a civilidade. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar logo mais às 10 da manhã de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. Segundo o senador Marcelo Castro, presidente da comissão, o objetivo é começar a definir as diretrizes orçamentárias do ano que vem. Vamos ter hoje audiência com o presidente do Banco Central, que tem status de ministro, Roberto Campos Neto, que ele vem à comissão para estabelecer todo o regramento do Banco Central, tudo aquilo que for do interesse para a gente poder elaborar o nosso plano plurianual, que o governo está iniciando este ano. Ele vai dizer o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias que vai estabelecer os parâmetros para o orçamento do ano que vem, e o Banco Central, com a sua autonomia, o controle da inflação, as regras todas que envolvem o banco, e evidentemente que o presidente do Banco Central, vindo aqui hoje à nossa comissão, ele vai estar, acredito, com as respostas na ponta da língua para justificar porque os juros continuam tão escorchantes, porque já estamos com 4 meses de governo, que ele já tomou posse e evidentemente que ele tem que mostrar a que veio, quais são os seus projetos e aquilo que ele já fez em favor da nossa moeda. E outras 2 comissões do Senado têm reuniões nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na CPI de Brumadinho, vão ser colhidos depoimentos de funcionários da mineradora Vale. E na Comissão de Relações Exteriores estão na pauta mensagens de indicação de diplomatas para cargos de embaixador e projetos para a ratificação de acordos internacionais assinados pelo Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta quarta-feira em Nova York do Lead Brazilian Investment Forum, que reúne empresários norte-americanos e brasileiros. Davi Alcolumbre voltou a defender a reforma da Previdência e disse que sem a reforma o Brasil está fadado ao fracasso. Essas reformas, especialmente a reforma da Previdência, é sem dúvida a mais importante reforma que todos nós poderemos ter em mente nesse momento, para a gente dar a tranquilidade fiscal e dar a condição para que os investidores possam confiar no Brasil, segurança jurídica, para fazer a roda da economia girar e a gente construir o melhor programa social que qualquer governo possa ter, que é a geração de emprego. Vamos fazer a reforma da Previdência porque ela é importante para o Estado brasileiro, não para um governo. Mas a reforma da Previdência vai dar garantia para, no curto prazo, os investidores confiarem no Brasil e levarem os recursos necessários para o Estado brasileiro. Eu acredito, não tenho dúvida, que sem a reforma da Previdência todos nós estamos fadados ao fracasso no Brasil. A reforma da Previdência é a coragem. E essa coragem
o Congresso Nacional tem para reconstruir o Brasil e para apresentar a verdade para os brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em Nova York, nos Estados Unidos, desde segunda-feira em busca de investimentos para o Brasil. Na agenda de trabalho, palestras para investidores e empresários brasileiros e estrangeiros. O senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência nesse período. A Comissão de Constituição e Justiça debateu em uma audiência pública o projeto que amplia o combate ao tabagismo. O projeto transforma em infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos, padroniza embalagens de cigarro, oculta os produtos nos pontos de venda, como bares e restaurantes, e proíbe a produção de cigarros com sabor, como o mentolado, por exemplo. Durante a audiência pública na CCJ, palestrantes afirmaram que a aprovação da proposta é um ganho para a saúde pública do país. Senhores senadores, aprovem o PLS 769-2015, porque o tabagismo é uma doença pediátrica, cigarros matam 2 em cada 3 de seus consumidores. E por que a gente ainda permite que sejam comercializados em belas embalagens? Por que a gente ainda permite que os fabricantes mascarem o gosto ruim do tabaco para facilitar a experimentação? Por que permitir aditivos que aumentam a dependência de nicotina? Cigarro é um veneno, né? Então, a ideia de acrescentar aditivos, perfumes, sabores, etc., trata-se apenas de adocicar o veneno. 428 pessoas morrem por dia por causa do tabagismo. Quase 57 bilhões de reais são perdidos anualmente com despesas médicas e perda de produtividade. Cerca de 90% dos fumantes começam a fumar na adolescência e 2/3 se tornam fumantes regulares antes dos 19 anos de idade. As propagandas de tabaco também foram questionadas, apesar das restrições adotadas no país desde 2000. Hoje em dia, a indústria tem adotado um marketing diferenciado, um marketing sorrateiro, né? Pesquisadores têm mostrado que a indústria começa a adotar mídias sociais para fazer propaganda ilegal dos seus produtos, através de influenciadores digitais que fazem posts com produtos do tabaco, posts fumando, aparecem normalmente sem aparência de propaganda, né? A presidente da comissão disse que o projeto não pretende atingir os produtores do tabaco, e sim a indústria. Lembrando que o tabaco, como o café, o açúcar, o arroz, são commodities valiosas. Eu sou do agronegócio, eu tenho propriedade rural e nós não estamos nem desestimulando o produtor do Rio Grande do Sul a não produzir. 85% da produção de tabaco desses estados ela é exportada e o restante ela é produzida para o consumo e as pessoas vão continuar consumindo. Mas a eficácia do projeto foi questionada. A nossa preocupação é cada vez nós estimularmos mais o contrabando e deixarmos o Brasil perder empregos. Um país que está hoje com 13, quase 14 milhões de desempregados, eu perder 15% ou 20% de um total expressivo de produtores, de trabalhadores da indústria, né, ou de trabalhadores que trabalham nos pontos de venda, eu me preocupo. O senador Ângelo Coronel protocolou na Secretaria-Geral da Mesa uma proposta de emenda à Constituição que prevê a duração de 8 anos para os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e altera a forma de escolha dos ministros de tribunais superiores e dos tribunais regionais eleitorais. Os presidentes da Câmara e do Senado também participariam da definição dos nomes. Pelo texto, o objetivo é não concentrar essa escolha no presidente da República. Reforma tributária é o tema da nossa entrevista de hoje. A senadora Zenaide Maia defende uma reforma solidária e diz que melhorar tributos é melhorar a vida do povo. Olá! Manicômio tributário, marcha da insensatez, os termos usados para se referir à estrutura tributária brasileira não costumam ser elogiosos. Nós vamos conversar sobre reforma tributária com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Boa tarde. E, Renata, obrigada por dar visibilidade a um tema que a reforma tributária é uma coisa muito discutida, mas ainda é
de muito desconhecimento pela população. E o fato da gente chamar a atenção, que a gente sabe que tem mais de uma proposta de reforma tributária aqui no Congresso Nacional, aí a gente chamar a atenção para uma das propostas que eu, como deputada, a gente tem várias audiências públicas. É muito importante que o cidadão e a cidadã brasileira tome conhecimento dos tributos que pagam e se podem melhorar esses tributos. É uma maneira de melhorar a vida do povo brasileiro. Senadora, auditores fiscais federais e estaduais, eles defendem uma reforma tributária que chamam de solidária, né? Essa reforma já foi apresentada em audiência pública na Câmara, já foi apresentada aqui no Senado. Como é que seria essa reforma? Olha, o que chama a atenção da reforma tributária, eles vão nos pontos que a gente não quer dizer... O Brasil não tem uma carga tributária baixa, mas... Os pontuações, onde eles estão tributando é o que chama atenção. Eu chamaria atenção, como eles chamam, para o produto bens e serviços, aquele produto do consumo que é mais de 50%. Por que se chama atenção? Porque vai tributar aquele que ganha dinheiro. Eu daria um exemplo aqui. O que eu pago de imposto em um produto como uma lata de leite ninho na ponta final do consumo é o mesmo que alguém que ganha o salário mínimo. Termina punindo quem ganha menos. Outra coisa que chama atenção é que a gente não tem uma tabela progressiva de imposto de renda para as pessoas pelos ganhos, os trabalhadores, os servidores. Não só de renda, né? De nenhum imposto. De nenhum imposto. O que é que chama a atenção disso tudo, dessa tributação? É que a gente começa numa tabela muito baixa, se cobra imposto de renda de quem ganha menos de R$2.000. Que eu diria que não é renda, é salário. 1.900 e pouco já cobra um valor, 7%. E que não tem uma progressão justa. Cobra sobre o que excede esse valor. E o que excede esse valor. Então, o que é que acontece? Se eu ganho menos de 5 mil, já começa a ser 27,5%. E não há uma... Até aí é progressiva, né, É progressiva, mas daí para frente não é mais. É tão importante essa tabela progressiva que tem países que chegam a cobrar, crescer até 57% do imposto, que é o caso da Suécia. Quem cobra, a maioria cobra menos, nos Estados Unidos quase 40%, 39% e pouco. Não é justo. Na progressividade chega até esse valor de 57% em país desenvolvido. E outra coisa, os bens e serviços, grandes fortunas, que a maioria das pessoas dos países cobram sobre grandes fortunas, o próprio Estados Unidos, que é o maior capitalista do mundo. E chama a atenção o seguinte, a gente tem muita isenção fiscal de grandes, por exemplo. As isenções fiscais de 2017, aprovada por essa casa, normalmente, chegou a 406 bilhões de reais. E temos mais 500 bilhões que poderiam se cobrar, daqueles que já têm... Só explicar para o telespectador o que são essas isenções fiscais. É o caso da Zona Franca de Manaus, é o caso de políticas de... desonerações de folha de grandes empresas e também as medidas provisórias, ou as medidas provisórias que vêm no final do ano. As grandes empresas, geralmente, é quem consegue isso. Eles devem e vem aqui, faz uma refis, que é a renúncia fiscal, e deixam de pagar 95%. Ou perdão. Ou perdão integral, entendeu? E o governo também deixa de arrecadar praticamente 500 bilhões. Desde daqueles sonegadores, que são aqueles dos devedores, que o governo sabe quem deve e não consegue cobrar, essas pessoas, aos sonegadores que se avalia, que não tem como. Então, a gente sabe que essa reforma que me chama a atenção é porque ela não aumenta imposto. Ela muda o foco de onde cobrar. Ela pega a organização dos países de imposto, a gente vai olhar, a grande maioria, você não pode estar penalizando quem ganha a partir de 2 salários, 3 salários mínimos. E não tem, até 5 mil é progressiva, 27,5. Aí o que é que eu digo? Se você ganha 5 mil reais, você paga 27,5. Se você ganhar 100 mil reais, você paga 27,5. Então, a falta dessa progressão
no imposto de renda, o início baixo demais do valor, que a maioria dos países não aplicam isso, começa num valor bem mais alto para poder taxar as pessoas, principalmente servidores e trabalhadores, né? Que é uma cobrança que não existe. Servidor e trabalhador é descontado em folha, não tem como você jamais vai ser um devedor inadimplente. Mas o que chama atenção também, você taxar o produto de consumo na cadeia final. Além de não ser bom para o comércio, para a indústria, é ruim também porque você termina quem paga mais imposto ou quem ganha bem menos. Senadora, o presidente da Anfip, em entrevista à TV Senado no ano passado, ele disse que se o Estado conseguir cobrar impostos sobre rendas que não sejam oriundas de salários, os auditores fiscais estimam que daria para injetar mais de 80 bilhões de reais. Você sabe o que é que ele está falando. Por exemplo, nós temos uma lei de 1996 que não se cobra sobre lucros e dividendos. O que é que quer dizer? Se eu tenho uma empresa e tenho um sócio, se a gente tem um lucro de, por exemplo, 200 milhões, sou eu e você, as cotistas, tirar como prolabora os 100 milhões e não incide imposto de renda sobre isso. Isso é uma lei que foi criada em 1996 e que não é justo. Isso você pode botar esse dinheiro fora do país, como for. Como é que você tributa quem ganha R$2.000 e não tributa quem tem como retirada de prolabore 100 mil, 200 mil, até R$1 milhão? Um dos argumentos é que a taxação sobre as empresas já é muito alta, né? Já é de 34%, mais a taxação sobre as folhas. Mas o mundo todo cobra imposto. E se você tem lucro, quer dizer que você pode dividir esse lucro. E são bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. É por isso que eles relacionam muito isso quando vê à tona a reforma da Previdência. Hoje a gente sabe que o governo deixa de arrecadar 12,8% do PIB. E a reforma da Previdência seria menos, 11,3% do PIB. Então, é muito importante, Renata, que a gente fale sobre isso. Eu, como mulher, a gente que é dona de casa, a gente sabe onde pesa isso aí. E a população, a maioria, não sabe. Ela ouve falar sobre tributação, mas é como se fosse um tabu. Tributação é coisa para o mínimo de pessoas, como orçamento, né? Eu, quando cheguei aqui, até eu dizia, eu queria dar uma olhada no orçamento. Eu não era na comissão, disse, o orçamento são não sei quantas mil páginas. Assim, já dizendo que não tinha como saber. E eu insisti, e hoje a gente sabe. Eu digo, eu quero saber pelo menos a percentagem que é investida em cada setor importante, principalmente nos gastos primários. Então, essa reforma prova, assim, que você tem que tributar bens e serviços, ter o aumento da tabela progressiva. Tem que diminuir a tributação, né? Tem que diminuir a tributação. Aqui não está se criando nenhum imposto. A gente apenas... Essa reforma, que eu tenho que parabenizar, o Sindifício do Rio Grande do Norte contribuiu muito. A gente tem que dar visibilidade, porque eu acho que tem outras reformas que unem imposto, reduzir o número de impostos. Eu não tenho nada contra, mas se a gente não mudar o foco de onde vai tributar mais, fica difícil de resolver. Senadora, a senhora falou no começo do programa que são várias reformas em andamento, né? Tem uma PEC que está sendo discutida agora na Câmara dos Deputados, que acabou de receber o relatório favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O governo, desde o ano passado, anuncia que pretende também fazer uma reforma tributária, né? Essa reforma já está sendo debatida também, mas ela não está materializada em projeto de lei. Né? Qual seria a estratégia para viabilizar esse debate, a aprovação real, né, de uma reforma tributária para o país? Eles vieram e apresentaram, e na época o que a gente discutia era a reforma do deputado Raulin, né, que aqui já foi aprovada aqui, já não é a de Raulin que o ano passado na Câmara a gente foi discutido isso. Não foi levado à votação, mas foi discutido. A verdade é que o ponto que tem em comum é que precisa da reforma tributária. Bom, isso é um consenso, Isso é um consenso de todos. Aí não há problema. E o outro, aí o que chama atenção é que não deve nem pode aumentar imposto, porque a gente já tem uma carga tributária que não é baixa.
Ninguém vai dizer aqui que a gente paga imposto. Claro que tem países que se paga muito mais. Agora, onde está incidindo essa tributação é que essa reforma chama atenção. E não há como contestar isso aí. Isso é real, isso é a vida, isso é o dia a dia. O que me chama atenção porque a indústria e o comércio não já abraçou essa aqui. E que é quase um consenso se saber que você não pode mais estar fazendo isenções fiscais. O país não tem como fazer. Renúncia fiscal, não tem mais como fazer. Já. Renúncia fiscal é uma coisa muito grave. E, geralmente, quem tem renúncia fiscal são os grandes. É tanto que o Brasil tem um hábito tão grande que, em dezembro de 2017, com a medida provisória 795, a gente isentou R$1 trilhão em 25 anos para petrolíferas estrangeiras. E o que é que chamou a atenção? No mesmo período, quase, o presidente dos Estados Unidos estava taxando nosso alumínio e nosso aço. A gente está vendo uma guerra da China com os Estados Unidos sobre isso. E outra coisa, o fato é que a gente não tem uma lei forte para quem sonega imposto. Eu digo que isso é tão antigo que a própria Itália, eu estava olhando na história, a Itália já prendeu Sofia Loren por sonegação de imposto. E não precisa dizer isso, que a gente vê os grandes jogadores, ídolos internacionais, mas se sonegar imposto, vai ter que pagar. Porque, gente, eu queria chamar a atenção, quando a Receita Federal deixa de receber, a gente está tirando vidas, porque a gente está tirando da saúde, da educação e da segurança pública desse país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.